Comecinho de agosto, você deve ter reparado aí nos mercados, tá? Um começo aí complicado, né? Meio que dinâmica de modo crise, tá? Eu gravei esse vídeo aqui para explicar um pouco, tá? Essa dinâmica de mercado, tá? No modo crise, tá? Especialmente a correlação entre o índice e o S&P, tá? Esse vídeo poderia ser para outro tipo de correlação, dólar e outra coisa, mas especificamente aqui para o índice S&P, tá? Eu vou falar um pouco dessa correlação, tá? Um pouco de um conceito de âncora, que é, vamos lá, resgatar um operacional lá do passado que funcionava demais, e operacional de modo crise, falar um pouco também, e uma solução para esse operacional antigo que eu tenho usado para hoje, tá? Dentro desse contexto. Sei que isso aqui é uma viagem, pode parecer uma viagem, mas fica comigo até o final desse vídeo, vai fazer todo sentido para você. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal fala de trade, fala de investimentos, esse aqui é puramente trading, tá? Vamos lá, começando aqui, né? O mercado começou a panicar dia 1, né? Dia 1 de agosto, tá? Começou ali com algumas empresas dos Estados Unidos, né, reportando balanço, né? Lucro por ação pior do que esperado, algumas em linha, mas bom, algumas piores do que esperado. Payroll dia 2 um pouquinho abaixo do esperado, e o aumento de juros pelo Banco Central japonês ali, depois de, sei lá, 30 anos de juro perto de zero, tá? Todo mundo tomando, né? O mundo inteiro tomando esses anos todos acostumados a pegar dinheiro, né? Juro muito baixo no Japão, né? E aplicar em moeda de país emergente ou em ações e por aí vai, o famoso carry trade, tá? E quando o Banco Central sobe juros, não é que ele inviabiliza, ele encarece, tá, esse dinheiro a custo muito baixo, mas ao longo de 30 anos. Tá? Então, assim, isso meio que mexeu com os mercados. Tá? Estou explicando a dinâmica para trás. O que vai acontecer para frente a gente não sabe. Tá? Mas vamos lá. Por que eu trouxe esse vídeo aqui dentro desse tema, né, que eu chamo essa série de conversas profundas, que é aquele tipo de bate-papo, né, que é como se eu tivesse com bate-papos que eu tive com outras pessoas e que, pô, eu jogava um assunto, a pessoa jogava um assunto de volta com uma resposta, mas ela vinha com uma outra pergunta e o assunto ia aprofundando e ficava um negócio bacana. Aqui, como eu sempre falo, não tem essa troca, né? Só eu falando, mas eu tô tentando sempre me colocar no seu lugar para se você estivesse me fazendo perguntas e a gente vai tentar, né, replicar esses papos que eu tinha no passado e ir afundando a conversa. Por que eu trouxe esse tema aqui? Tá? Porque a gente vai falar de correlação, conceito de âncora e operacional de crise. Correlação. Primeira coisa, tá? Correlação é quanto um ativo anda junto do outro. Tá? Basicamente, é uma métrica matemática que ela vai de -1, quando um ativo está subindo e o outro está caindo. Tá? Uma correlação perfeitamente inversa. E ela vai até +1, tá? +1 positivo, quando ambos os ativos estão caminhando em direções similares. Tá? Vem para a tela rapidinho que eu vou te mostrar um gráfico legal aqui. A linha azul é o preço do índice Bovespa, tá? O preço está aqui do lado direito. Tá? E a linha laranja é a correlação entre o S&P, que não está nesse gráfico, tá? Justamente porque não cabe na escala, né? São escalas distintas, e ele está refletido aqui do lado. Tá? +1, quando o laranja está alto, que é a correlação entre o índice, que é o azulzinho que está aqui, e o S&P, que não está aqui, está muito alta. E quando o laranja está baixo, que está -6, ou chegou a -60 e pouco aqui, significa que eles estão andando em direções opostas. Tá? Aqui, se não me engano, isso aqui está desde o dia 8 de julho de 2024 até o dia 9, até a metade do dia, até a tarde do dia 9 de agosto de 2024. É um gráfico intraday, tá? É uma correlação intraday. Tá? A primeira coisa que você olha aqui é que, né, tem horas, aqui é o eixo zero, tá? Essa linha aqui é o eixo zero. Tem horas que a correlação está positiva e alta, e tem horas que ela está negativa e muito baixa. Ou seja, a correlação, aquela ideia, né, que muita gente tem de, putz, para operar o índice tem que olhar o S&P sempre, porque ele anda junto e tal, putz, nem sempre é assim, e essa correlação intraday está te mostrando isso aqui no último mês, aqui do dia 8 de julho até 9 de agosto. Tem horas em que, de fato, o mercado está andando muito junto, né? Você tem dias aqui, eu vou separar, tem um outro gráfico ali que eu tenho o dia exato, tá? Mas você tem dias aqui, né, que eu vou trazer o payroll do dia 2, que é isso aqui, que a correlação bateu 90 e... Um pouquinho depois aqui, a correlação bateu praticamente 98, 99. Está trazendo aqui 98,6 a correlação, altíssima, tá? Um dia depois do payroll, depois do dia 2 de agosto, tá? E você tem dias que a correlação está baixíssima, tá? Aqui está -40 e pouco, tá? E negativa, ou seja, enquanto o índice estava subindo, aqui o S&P, que não está nesse gráfico, provavelmente estava caindo, ou seja, a correlação ela é móvel. Por que a correlação é móvel? Basicamente o que precifica índices, né, índices de equities, índices de ações, o S&P,
o índice Bovespa aqui, o Nikkei, Topix, por aí vai, lucro das empresas que compõem aquele índice, tá? Taxa de desconto do fluxo de caixa delas e prêmio de risco. É esse tripé que precifica, que realmente causa preço nessas ações, tá? Ah, André, tem outros fatores, tem fluxos. Sim, o fluxo, ele entra na conta do prêmio de risco, tá? Quando ele não é explicado por uma expectativa de que os lucros estão aumentando ou diminuindo e nem uma mudança na taxa de desconto, tudo que é não explicado por isso entra na conta, na conta que fecha, que é do prêmio de risco. Eu não vou conseguir nesse vídeo aqui explicar esses 3 detalhes, aliás, isso é tema de treinamento um pouco mais avançado, mas basicamente é o seguinte, você tem ciclos distintos de lucros entre o Brasil e os Estados Unidos das empresas, ciclo de taxa de desconto, taxa de juros distinto entre o Brasil e os Estados Unidos, e ciclos de prêmio de risco, né, distintos entre o Brasil e os Estados Unidos. E aí que pega. Tem hora que, por exemplo, você vê política interna brasileira, alguém falando merda aqui ou saindo alguma coisa de fiscal no Brasil. Pô, você tem horas que você vê o índice caindo aqui e lá fora, o S&P 0 a 0 ou subindo. Às vezes o que está pegando é o prêmio de risco brasileiro que está descolando do prêmio de risco dos Estados Unidos, mesmo com os outros ciclos de lucro e de taxa de desconto andando alinhados. Tá? Só por aí você pode ter uma correlação negativa ali no intraday ou numa fase, por aí vai. Então você tem esses 3 motivos pelos quais descola lucros distintos, ciclo de lucro distinto, ciclo de taxa de desconto distinta e ciclo de prêmio de risco distinto. Só que, tá, em modo crise, tá, o prêmio de risco sobe tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que é o famoso risk-off, o risk-on e risk-off. Quando o apetite a risco para ações como um todo, independente se é para país emergente ou não, aumenta ou diminui no mundo inteiro. Tá? Guarda isso que a gente vai voltar um pouco mais para frente em risk-on e risk-off. Tá? Segunda coisa que eu vou falar nesse vídeo aqui. Então, primeira, correlação. Elas são variáveis. Ela é variável. Segunda coisa que eu vou falar no vídeo aqui, o conceito de ancoragem. Tá? Esse conceito de ancoragem é diferente foi um nome que eu dei, podia ter dado qualquer outro nome. Tá? Tem o viés da ancoragem em finanças comportamentais, que é outra coisa. Tá? Mas meio lá na frente elas se unem. Tá? O conceito de âncora para day trade, quando eu entrei no mercado, em 2001, operando para mim, depois de 2003, profissionalmente, trabalhando para os outros, você percebia que todo mundo, né, operava aqui os ativos brasileiros, especialmente dólar e índice, olhando o S&P. Não dava para não operar os mercados locais olhando o S&P. Porque era muito colado, mas muito colado, era quase que no tique. Então o S&P, né, como era um mercado muito maior, e um termômetro de percepção de risco, aqui um mercado muito menor, né, com muito menos volume de local, né, era um mercado que ele era quase vamos dizer, um espelho, né, óbvio que mudava em termos de magnitude, ou seja, o beta do Brasil, o quanto lá fora andava, sobre o quanto o Brasil anda, que é o tal do beta, o Brasil sempre foi um beta muito mais alto, ou seja, lá fora subia 1, aqui subia mais do que 1, lá fora caía 1, aqui caía 2, 3, tinha um beta, né, mais acentuado, ou seja, aqui tinha movimentos mais expressivos do que lá fora, tá? Mas a direção, e mesmo no intraday, o tique-a-tique do S&P, né, sempre foi muito presente, até que, depois da crise de 2009, um pouco depois, né, uma injeção, provavelmente, em vários fatores, mas um deles foi essa descolada absurda dos Estados Unidos e aumento de produtividade, uma série de outros fatores macro, né, de efeito devagar, que vai se sentindo ao longo dos anos, pós-crise europeia, 2011, que o mercado americano começou a descolar em termos de crescimento de lucro do mercado brasileiro. Bom, e aí vai. Você já sabe que, né, a correlação entre esses dois, né, ativos ficou muito mais parecida com esse gráfico que eu mostrei em intraday, de tem hora que ela é positiva e tem hora que ela é negativa, ou seja, tem hora que o mercado anda em direções opostas. Tá? Esse conceito de âncora era muito fácil, é muito mais fácil muito menos difícil é a palavra, você operar um ativo que é um espelho do outro, mesmo que não um espelho matemático. O que é um espelho matemático? Você operar uma opção de Petro olhando Petro. Você tem uma dinâmica de que, você pode olhar o fluxo da opção ali de Petro se você quiser, você pode olhar N fatores. Só que assim, dificilmente aquela opção vai subir ou cair, tá? Estruturalmente, né? Alguns centavos pode acontecer, sem aquela ação, sem o ativo objeto dela estar andando ou não. É meio que uma âncora.
Tá? Eu não estou dizendo que é assim, mas você pega... Se você for operar fluxo, é uma opção que, putz, com bastante lote cada nível de preço, e você está olhando ali para a tela, você está olhando para lote, você está seguindo play. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, ou que é só que isso que funciona. Não, só estou dando um exemplo. Muitas vezes você pode estar ali com uma cabeça de queda, por qualquer motivo, num preço a 16 ou a 20 centavos, numa opção, e se você está olhando o papel ticando para cima, subindo, aquilo naturalmente... Você fala, em algum momento, tudo bem, você tem uma volatilidade implícita, que é meio que um amortecedor ali entre o preço da ação e o preço da opção, mas em algum momento você fala, cara, o preço da ação está subindo, essa opção aqui, meu, esse 20, esse spread está 19 com 20, eu estou vendido a 20, cara, vamos tomar a 20, 20 vai virar pagão, 21, 22, se o ativo objeto continuar subindo. Esse conceito de você operar uma coisa olhando a outra e que te dê uma leve defasagem, que você acha, né, que tá cada vez mais difícil achar isso no mercado, né, esse efeito defasagem, né, um ativo que sobe primeiro e depois arrasta o que você está operando, um ativo que cai primeiro e depois arrasta o que você está operando. Esse é o conceito de âncora, tá? Por que âncora? Porque ele te ancora a preços corretos. Se você acha um ativo que anda, um ativo Petro, e você está operando a opção de Petro e ela está com um lag em relação a Petro, pô, é maravilhoso. No passado você tinha vários. O S&P, né, ele era leading, ele saía na frente dos ativos locais, do brasileiro, do dólar e do índice. E essa correlação e esse efeito leading e lag veio se reduzindo ao longo do tempo. Tá? Então, esse é o conceito de âncora. Só que, nas crises, tá? A gente vai para o terceiro ponto do vídeo, esse operacional de âncora, esse operacional de crise, né, a correlação entre os Estados Unidos, entre S&P e Brasil, especialmente quando o driver é mundial, quando é um problema mundial, nesse caso foi, né? O Banco do Japão subindo juros, é um problema de carry trade, impacta fluxo do mundo inteiro. Não foi um problema aqui de política fiscal interna brasileiro, né? Esse sell-off que deu a partir, né, do dia 1, 2 de agosto. Tá? E também a expectativa de queda de lucros dos Estados Unidos, tá? E possibilidade de entrada de eventual recessão nos Estados Unidos. Quando é uma coisa mais global, tá, em que pô, o prêmio de risco como um todo aumenta, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né, a correlação entre os dois vai para perto de 1 e eles andam juntos, e o S&P volta a ser uma âncora para o índice, mesmo que por janelas curtas de tempo. Ah, André, mas é pouco. Sim, é pouco. Quer ver? Vem para a tela de novo aqui. Eu peguei um gráfico aqui, mais curto, a partir do dia 30, tá? 30 de julho, 31 de julho, 1 de agosto, 2 de agosto, dia do payroll, tá? E aqui o último é o dia 9, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, 9 de agosto na parte da tarde. O índice está aqui do lado direito, estava quase 31 mil pontos na sexta-feira, e a correlação, o laranjinha, do lado esquerdo refletido aqui. Dá uma olhada nessa dinâmica, tá? Você tem aqui uma correlação que já estava alta no dia 31 de julho, tá? Entre o índice, que está em azul aqui, e o S&P, que não está aqui. Ela caiu um pouco no dia 1º, ou seja, lá fora o mercado caiu bem e aqui o mercado caiu menos, tá? No mercado brasileiro. E aí você vem para uma dinâmica de correlação altíssima próximo de 1 quando sai o payroll. Quando sai o payroll, 9h30 da manhã do dia 2, aqui cai e lá fora cai também, a correlação dos dois vai para perto de 1 e ela se mantém muito alta mesmo nos dias seguintes, né? No dia 2, no dia, né? E aí na próxima semana, se não me engano, já é dia 5, 6, 7, 8, 9, é isso. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na segunda, mesmo com o mercado subindo, a correlação está alta. Ou seja, numa dinâmica de risk-on e risk-off, tá, em que o mercado está exigindo mais prêmio para estar comprado em equities no mundo, tanto no S&P quanto no Brasil, tá, você tem os dois caindo junto e os dois subindo junto. Isso mostrado pela correlação alta. Aqui eu só estou mostrando o índice caindo em azul, não o S&P. Tá, mas a correlação alta mostra que os dois estão andando juntos. Tá? Então, quando você tem essa dinâmica, né, de crise, pontualmente as correlações vão para perto de 1. Tá? Ah, André, bacana, você já falou isso. André, esse gráfico é operável? Não, tanto que eu nem atualizo ele no intraday. Tá? Aqui eu só estou mostrando, tá, em que você tem momentos em que o S&P está muito correlacionado e ele pode ser leading para o mercado brasileiro, por percepção de risco mundial, tá? E vale a pena você olhar ele. Quem olhou ele pós-payroll, né, teve uma percepção de queda no mercado, foi caindo lá primeiro e depois aqui, lá primeiro e depois aqui. Ele foi guiando, ele foi saindo na frente, ele foi leading, ele vai arrastando aqui. Tá? Mais ainda no dia
no dia 2 e depois na quinta-feira, né? Na segunda-feira, dia 5. Quando o mercado abriu em queda e foi melhorando. Lá fora foi melhorando, correlação alta. E aqui também. Né? Você tem essa relação de leading e lagging, né? Do S&P sendo leading, guiando, puxando os ativos brasileiros quando a correlação está muito alta. E quando a correlação está muito baixa, não. Por que eu disse isso? Tá? Para mim, hoje, tá? Eu não uso o S&P como leading, como âncora, tá? Nesse operacional que tinha no passado, dia a dia. Só em momentos de risk-off. Quando que eu sei que é um risk-off, André? Tem uma série de evidências, uma delas é a correlação aumentar entre eles, tá? Mas aí você tem um pouco de curva de juros americana, um pouco da correlação entre o S&P e os juros americanos. Para ter uma ideia de risk-off, você tem que ter treasury, né? Os juros americanos caindo, com bolsa caindo também lá fora, né? Algumas moedas que usualmente são atratoras de dinheiro, assim como o dólar, né? Quando o mercado está em crise, alguns pares de moeda caindo em relação aos outros. Você tem uma série de detalhezinhos para ter uma sensibilidade de risk-off. Aí sim, o S&P vira puramente um dos maiores leadings do mercado e você pode usar ele como um dos principais drivers e catalisadores para você ter essa relação de âncora para ficar olhando ali, tá? Na maior parte das vezes, essa correlação ela fica zero, fica negativa, fica um pouco positiva, e eu tenho usado esse meu cálculo de preço justo, que tenho mantido atualizado e atualizando e por aí vai, para ter uma noção, pelo menos as variáveis dele, para ter uma noção de ancoragem de preço aqui do índice. Tá? Nem sempre essas variáveis são leading, elas saem na frente, elas abrem espaço, primeiro sobe as variáveis para depois o índice aqui subir, nem sempre. Mas só delas estarem andando de forma junta, o princípio da ancoragem, né, de ter uma âncora de valor, ajuda muito. Tá? Por quê? Acho que faltou dizer quando eu expliquei o conceito da âncora uma coisa. Você está ali preso naqueles 20 centavos vendido na opção. Tá? O papel começa a subir. Tá? Tem uma coisa que não é fluxo, não é stop, não é gerenciamento de risco, não é nada. Tem uma coisa que é lógica, que é, se a ação está subindo, cara, essa opção não vale mais 20. Ela vai para 21, 22, 23, não sei, depende de quanto essa implícita vai ser de amortecedor ou não. O fato é que 20 mais não é preço. Eu não posso estar mais vendido a 20 naquele momento. Isso te desancora, cara. Você está ali vendido no 20 porque você viu alguma coisa de fluxo, de gráfico, não interessa. Ou alguém te deu um insider information, não interessa. Se a ação sobe, aquilo te desancora. Você fala, cara, até posso estar certo daquilo cair no futuro, mas naquele momento, se Petro sobe um pouco, a opção mais não é 20 vendedor o correto dela. O correto dela agora é 21, 22, 23, não sei. Mas 20 não mais. Te tira da cabeça, aí sim, aquele conceito de finanças comportamentais, viés da ancoragem, que é, putz, eu estou comprado ou vendido no meu preço, e aí o mercado vai para um lado ou para o outro, e você está muito preso àquele preço, putz, se voltar no meu preço eu zero, cara. O mercado, muitas vezes, ele está pouco se lixando. Se você não está, né, no preço que o mercado tem interesse, né, ou num preço médio do mercado, alguma coisa, putz, não tem sentido nenhum o mercado voltar necessariamente para o teu preço. Ou seja, é uma âncora tua, você criou uma âncora de valor num determinado nível de preço. E na maior parte dos dias o mercado ele anda pouco e por aí vai. Você tem fases em que o mercado desgarra, o mercado muda de patamar e não volta. E se você se ancora numa posição, se você casa com uma posição comprada ou vendida e o mercado vai para o outro lado, né, se você não estopa e se você não tem uma cabeça para ler, e muitas vezes acontece no mercado, mesmo lendo fluxo, lendo player, entendendo de microestrutura, olhando o algoritmo executor, contando a história do dia, que é tudo que eu faço, eu acredito que, acho que dá uma profundidade muito grande de leitura, mesmo assim, muitas vezes você se ancora em alguns níveis de preço, fala, cara, aqui deu um baita sinal, esse cara tá vendendo, eu vou ficar junto com ele. Se você não tem mais esse S&P, que é essa âncora de valor, tá? E microestruturalmente você pode estar errado por muito tempo, ou seja, você pode estar seguindo um cara que está vendendo e o mercado pode estar subindo por um tempo, tá? O que salva é stop, obviamente, mas em algum momento você pode fazer uma cagada. E quando você tem, né, de pagar para ver e ir com tudo ali, quando você tem uma âncora, e no meu caso hoje eu estou usando o preço justo, para ir guiando o valor do mercado, mesmo que o preço destoe um pouco, mas a tendência do preço justo vai te dando essa sensação de novos níveis de valor, né, de novas
né, de novas faixas de preço justo mesmo. O negócio vale aqui. Né? O índice está caindo muito, ou ele vai convergir ou esse justo vai convergir para baixo. Mas ficar muito tempo descolado raramente fica. Isso ajuda demais, é como se voltasse no tempo e o S&P voltasse a ser leading, né, para mim pelo menos, né, e o S&P voltasse a ser leading do mercado nacional, cara, assim, tem sido muito proveitoso, né, por esse sentido, tá. Sei que é uma viagem, tá, em alguns casos, por isso que eu falo que essa conversa profunda, e só para concluir aqui, né, para você não se perder, o que eu falei aqui nesse vídeo, né? Tópicos gerais, que as correlações entre S&P e índice mudam e mudam muito. No intraday elas podem mudar, mas em fases elas mudam com certeza. Tá? Falei do princípio da ancoragem, que é o princípio de ter, né, um outro ativo guia para você ter ele como valor, para você eventualmente ele sair na frente do teu ativo que você opera. Se você se perder com isso, pensa que você está operando uma opção, olhando o ativo objeto daquela opção. Aquele ativo vai tender a sair um pouquinho na frente e ele vai dar um preço, ele vai mudar a faixa do preço daquela opção que você está operando. E falei também de operacional de crise, que quando entra em modo risk-on, risk-off, especialmente quando entra em modo risk-off, as correlações vão para perto de 1, ou seja, esses mercados andam juntos. E aí o S&P, nesses pontuais momentos, tá, em que o driver é prêmio de risco, tanto para virar risk-off, ou seja, tudo caindo, tanto para virar risk-on, que é prêmio de risco, o prêmio de risco caindo e os ativos subindo, eles andam em conjuntos e nessas pequenas janelas o S&P é totalmente leading. Tá? Na maior parte do tempo, você precisa de uma outra âncora para operar esses mercados. Tá? Assim, na minha opinião, ou opera ele seco, tá? com toda a dificuldade de operar ele seco, ou opera ele com uma âncora que realmente faça sentido na maior parte do tempo e que não te piore a situação. Né? Que o mercado já é difícil. Se operar um negócio que o S&P cai, o índice aqui sobe, você acha que é para vender, o S&P cai, o índice sobe, você acha que é para vender, e aqui sobe, cara, putz, né, já piora o que é difícil, tá? Então, se for olhar, olhe para uma âncora certa, tá? Espero que você tenha gostado, clica no curtir aqui, né, para o YouTube entender que é um bom conteúdo e mostrar para mais pessoas, e sério, a única coisa que eu peço de verdade, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, sério, sou eu que leio, sou eu que respondo tudo aqui embaixo, tá? Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Abraço, boa semana.